Mateus 34, quer dizer, Mateus 24, 34, é um texto meio polêmico, que fala acerca do fim das coisas, e só que da forma preterista, quando Jesus Cristo fala, não passará esta geração sem que tudo isto aconteça, então para ele já passou e já aconteceu todas as coisas naquela geração. Quando o Pedro fala, vós sois o sacerdócio real, a geração eleita, né? Então quando ele fala dessa forma, não se referindo só àquele povo daquela época, mas ao povo que foi escolhido por Deus. Então, essa forma preterista de ver as coisas, às vezes a pessoa vai generalizar e vai falar que está nas Escrituras. Vai dizer, não, está tudo lá, já aconteceu todas as coisas. E só que quando você vê o versículo 30, que todos os povos da terra verão, né? Então os povos da terra verão, se lamentarão. Quando você vê o versículo 29, que fala que o sol escurecerá, as estrelas cairão, os poderes do céu serão abalados, aí você vê que está falando de alguma coisa escatológica, é um texto escatológico que fala do futuro. Então, quer dizer, um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos para Deus, 1000 anos para Deus é como um dia. Quando Jesus Cristo falou, aquela época que não passará esta geração, para Deus seria 2 dias, né? Para acontecer na nossa época, quando a gente vê que a figueira é Israel, né? Que brotou em 1948. Então, pode ser que seja para a nossa época também. E você também, quando você vê a questão da geração, que pode ser a raça, né? Tá falando da raça judia, no caso, geração como raça, como etnia. Então, se ele fala da geração como se ele está se referindo ao povo judeu, então o povo judeu não acabou ainda, né? Acabaram os essênios, os saduceus, os fariseus, aquele povo daquela época passou, mas a geração dos judeus não acabou, né? Então, existe a forma de se entender isso, né? Quando você vê o contexto e quando você vê as parábolas também, porque as parábolas elas vão estar falando que demoraria, né? As parábolas que precedem esse texto, que precedem não, que isso que vem depois, né? Então assim, as parábolas elas falam que demoraria, que os acontecimentos iam demorar. No caso das virgens, né? Das virgens prudentes, então que elas achavam que demorava e aí o noivo chegava e elas não estavam preparadas. Então, por exemplo, Deus ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Isso porque ele conhece o futuro. Quando você lê Apocalipse, está sendo profetizado o Armagedon, profetizado coisas que não aconteceram ainda, né? A questão também é que quando Jesus Cristo falou que o templo seria destruído, né? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada, que aconteceu 70 depois de Cristo. No caso, isso só mostra que Deus sabe todas as coisas, que Ele é onisciente e Ele conhece todas as coisas. Se Deus sabe todas as coisas, então Ele sabe do fim das coisas. Ele sabe quando que acontecerá o fim das coisas. Quando outro texto da Bíblia que problematiza um pouco a cabeça dos preteristas, que eles não, às vezes vai ficar difícil de explicar, quando a Bíblia fala que só quando o evangelho fosse pregado no mundo inteiro, então viria o fim. Então, quer dizer, aí eu já vi preterista afirmar com toda certeza que o evangelho foi pregado em todo mundo naquela época, sendo que o evangelho ele não chegou nos índios, né? O evangelho não chegou nos indígenas, não chegou em todos os povos naquela época. Então, foi na Judéia, na Samaria, né? Ainda não tinha chegado nos confins da terra o evangelho. Então aí problematiza, é uma coisa para o futuro. Então no caso, se a pessoa seguir esta linha, né, a do preterismo, aí ele vai bater o pé e vai falar que é para aquela época. Vai falar que todas aquelas coisas tinham que acontecer naquela época. E aí quando você buscar o texto e falar que não aconteceu tudo naquela época, porque todas as nações da terra não se lamentaram, não aconteceu o que está no texto, aqui no versículo
30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade. Então quer dizer, naquela época não tinha nem como não tinha nem como todos os povos da terra ver, né, a Cristo descendo, ou seja, não ia ter internet para todos os povos da terra ver esse evento, né, a descida de Cristo. Então, ou seja, o povo de Israel não são todos os povos da terra. Aquele povo lá não é todos os povos da terra. Ele está falando todas as nações da terra, né? Então aí, quer dizer, são coisas que não aconteceram. Porque se tivesse acontecido, teria sido registrado historicamente que Jesus Cristo foi, né, desceu, e aí todos os povos viram, né? Se todos viram, por que ninguém como que fala, registrou na história isso aí, né? Pelo menos uma pessoa que viu teria registrado. Então quer dizer, se ele reúne os eleitos, quer dizer que não são todos, são os eleitos. Então, ou seja, as pessoas que ficaram, no caso, no acontecimento, no evento e tal, teriam registrado, né? Então aí é onde complica, né? Quer dizer, então o preterista ele vai bater o pé, vai dizer que o texto está se tratando daquela época, e só que aí existem, se você pegar o contexto, você vai ver que não tem base suficiente para afirmar que tudo ocorreu naquela época.